Fala galera, beleza? Começando mais esse vídeo aqui no canal e hoje eu vim falar pra vocês aí da entrevista que eu fiz lá, né, na delegacia daqui do Japão pra transferência da CNH, né? Tá? Então segue o vídeo aí. Então galera, é o seguinte, fui pra entrevista hoje, né, de manhãzinha. Hoje é dia de semana que tive que pedir uma folga na empresa, né? Só que aqui é ruim, se você não trabalha, você não ganha. Então, eu perdi o dia hoje, mas tem que avisar tudo antes certinho para eles se organizarem lá na empresa, tá? Enfim, fui para fazer a entrevista, né, na delegacia. Cheguei lá na delegacia junto com a tradutora, né, a tradutora que eu contratei os serviços dela, né, que já é especialmente, né, a Silvia já faz especialmente para a galera que está transferindo o CNH ou tirando do zero. Então, chegando lá na delegacia, o delegado chamou a gente para uma sala, né, particular, uma salinha bem pequenininha. Aí ele sentou na mesa dele, a gente sentou nas cadeiras, né, de frente para ele e tal, com aquela divisória. Aí ele pegou meus documentos, olhou tudo certinho, pegou o meu prontuário, pegou minha CNH do Brasil. E aí ele, daquele prontuário meu, ele já tirou bastante perguntas. Ele tinha uma ficha que ele fazia as anotações deles lá, né, quando eu dava as respostas, tal. Então as perguntas deles foi bem simples e direta, né? Aonde você tirou sua habilitação, né? Lógico, no Brasil, tal. Foi na sua cidade? Foi na minha cidade. Qual que era o nome do local onde você tirou? Ah, eu tirei numa autoescola chamada tal, tal, tal. E as aulas? As aulas foram aonde? Ah, a aula teórica foi em tal lugar. E a aula prática foi em tal lugar. Né? Como é que foi? Quantas horas? Quantas pessoas tinham? Né? Ele fazia uma pergunta e eu olhava nos seus olhos, né? Para ver como você ia responder. E ele às vezes olhava para a tradutora, né? Mas ele queria, quando eu ia responder, ele já estava olhando pro meu olho. Então, se eu respondesse olhando para a tradutora, eu por si só, eu não gosto de, eu gosto de falar olhando no olho da pessoa, né? Então, eu sempre respondia diretamente para ele. Ele fazia a pergunta, eu já respondia, né? A tradutora falava e eu respondia, direto e reto. Tá, beleza. E aí ele foi perguntando mais coisas. Como é que foi a aula de carro, né? Foi num lugar específico? Eu falei, não, foi na rua, lá na minha cidade. Lá. Então, quando a gente se sente mais à vontade, a gente vai pra avenida, essas coisas e tal. E aí ele fazia um monte de pergunta, cara. Então, eu ia respondendo direto, né? Perguntou também quantas perguntas era na prova, tal. Até essa parte eu respondi errado, né? Que eu não lembrava. Faz 10 anos atrás que eu tirei minha habilitação. Então, eu falei pra ele, ó, não vou lembrar, não vou me recordar muito das coisas, porque faz 10 anos atrás. Então, se eu falasse alguma coisa errada, quando eu falei alguma coisa errada, ele não me retrucou nem nada. Porque ele sabia, eu já tinha deixado ele avisado. Então, é bom sempre falar a verdade, né? Que aí você não cai em contradição, que ele vai esperar você cair em contradição. Então, fez um monte de pergunta e eu respondi diretamente, olhando nos olhos dele. Perguntou o tempo, tudo certinho, em quanto tempo que eu tirei habilitação, qual que foi as provas. Aí eu tinha reprovado, né? Falei que eu tinha reprovado. Ele falou, e quanto tempo você remarcou a outra? Eu falei, eu remarquei tanto dia, tal, pelo que eu me recordo aqui e tal. Aí ele tava com o meu prontuário na mão, né? O prontuário do Detran. E aí ele perguntou pra mim, porque meu prontuário tá lá tudo tipo histórico da sua CNH, né? Desde o dia que você tirou a CNH, na renovação, aí se você teve alguma perda, né? Se perdeu em algum lugar ou foi roubado, e aí você emitiu a segunda via ou terceira via, tá tudo lá, seu histórico. Então eu já tive meu CNH, eu fui roubado uma vez, minha carteira, então eu tive que tirar a segunda via. E uma vez também eu perdi a carteira, uma outra. Aí eu tive que tirar a terceira via. E ele tudo lá perguntava tudo. As datas certinho, ele mostrava assim pra mim, rodeava assim, ó. Pegava meu prontuário, rodeava assim, ó. A data, falava, essa data aqui, o que aconteceu? Né? E coisas de 2014, 2016, eu não lembro, eu não lembrava muito. Mas assim, foi coisa bem rápida de falar, né? Bem fácil de dizer. Ó, fui roubado e eu tirei a segunda via. Tá, e esse data aqui? Ah, essa data aí eu perdi a carteira e eu tirei a terceira via. Né? E eu tive mais outro, porque eu fiz a mudança do nome lá, e aí eu tive que fazer mais outra via. Aí ele perguntou também, eu falei, não, isso aí foi assim, assim, assado, e eu tive que fazer outra via.
Depois que ele viu tudinho certinho, eu respondi tudo diretamente, tudo que ele estava perguntando, aí ele pegou e finalizou. Ele perguntou mais coisas que eu não recordo agora, tá dentro. Mas aí ele foi e finalizou, né? Falou, gato, mais tal. Aí saímos da sala também, né? Aí ele entrou lá na outra parte da delegacia, lá na delegacia bem bonitona lá, assim, cheio de ar-condicionado, tudo certinho. Aí ele chamou a tradutora lá e eu falei, será que eu passei? Ela falou, passou, tá tranquila, o seu até que foi fácil. Aí eu peguei e já saímos de lá já com a data marcada, né? Ele falou, tá aprovado a sua data para as provas, tanto teórica quanto a prática, vai ser tal dia, tá? Então já tá marcado já a prova. E é isso aí, galera. Então eu vim trazer essa novidade para vocês, tá? Não me recordo muitas coisas que ele disse, né? Só para vocês terem uma noção de como que é uma entrevista lá, né? Lá na delegacia, beleza? Então eu vou finalizar o vídeo aqui. Se gostar aí, deixa aquele like lá. Se quiser receber mais vídeos aí, se inscreva no canal, tá bom? Então, um forte abraço. Tchau, tchau.